Foi. Buenas noites, povo! Tô me achando sem filtro, olha. Tá mocinha ela. Daniela está aqui comigo, tá? Hoje ela tá daquele modelo. Tá, gatinha? Estou aqui tirando forças das entranhas para ler tantas decisões teratológicas, mas... Com ela é um nome difícil. Eu sou daquele modelo, vocês sabem, né? O preto no branco, explicando direitinho. Eu tô esperando chegar mais um pessoalzinho aqui pra gente começar, pra vocês não perderem nada. Mas, porém, entretanto, todavia, eu vou deixar a live salva, tá? Não, mãe, não precisa começar sério, não. É do jeito mesmo. Tenha calma. Quando eu começar a falar, brota em minha... Ai... Já tomei um carão já de começo, tá velho, entendeu? Mas tá tudo bem. A gente tá com os ânimos aflorados. Mas já podemos começar? Vamos lá, vamos esperar chegar a 50 mil pessoas aqui. 41, tá bom. A minha live tava batendo 5 mil, não tava entregando. Mas o pessoal ativar as notificações, né? Ai, meu pai amado, vou falar uma coisa pra vocês. Fecha aqui, Daiane, um pouquinho pra não ficar barulho. Dona Sol, nossa matriarca linda. Deixa eu abrir aqui na pastinha de documentos. Ai. Vamos lá, pessoal. Deixa eu começar pelo começo. Não sei se vocês viram, mas muitos que estão aqui devem ter visto, né? Na sexta-feira saiu uma notícia. O inquérito de Deolane foi arquivado. Ministério Público pede arquivamento de inquérito. Procuradoria pede arquivamento de inquérito, de processo. E muitas pessoas me perguntaram... Vem mais pra cá, gata. Muitas pessoas me perguntaram o motivo de eu não estar comemorando. Deolane, por que você não está comemorando uma vitória tão grande? Eu falei assim, eu prefiro aguardar a decisão em que realmente arquiva, que competia, né, até então, a juíza de primeira instância, Andréa Calado, né? Até então, ela era a competente para julgar todos os atos do processo. Acontece que, após 3 manifestações, eu falo 3 manifestações, gente, do Ministério Público, pedindo o arquivamento do processo, e agora a 4ª manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, pedindo também o arquivamento, por reconhecer não haver crime, não é prova não existe crime. Ela se diz incompetente e manda o processo para a Justiça Federal. Nossa, Deolane, que absurdo, como assim? Esse não é nem o maior dos absurdos, porque vai fazer 1 ano. Vai fazer exatamente 1 ano que esse processo está indo de um lado para o outro. A procrastinação, o abuso de autoridade, a falta de prestação jurisdicional... Tem alguém na porta. A falta de prestação jurisdicional, ela é tamanha. Ela é tamanha. Quando eu falei para vocês lá atrás, no dia que me soltaram do Bom Pastor, e me proibiram falar que a minha prisão estava regada de abuso de autoridade e era uma prisão criminosa, eu não menti. Eu não menti. Eu fui presa 20 dias com a minha mãe por um completo abuso de autoridade, que configura um crime. O que configura um crime. E hoje, após quase 1 ano, após 4 pareceres pedindo arquivamento do processo, a juíza Andréa Calado, da primeira instância do estado de Pernambuco, ela fala, eu não tenho competência para esse processo. Eu fui presa por uma juíza incompetente. Só que, lá atrás, quando não havia parecer do Ministério Público ou de qualquer órgão competente a favor do arquivamento, ela não falava que era incompetente. Muito pelo contrário, eu tenho um parecer aqui da doutora Andréa Calado falando que ela é competente.
Aí agora que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral de Justiça, pede o arquivamento, ela para não sair como? Oi, arquivaram meu processo, anularam. Ela diz, não sou competente, mande para a Justiça Federal. Mandar para a Justiça Federal o quê? Em qual momento eu fui investigada por crime federal? Se nem crime existe. Frase essa dita pela Subprocuradora de Justiça e pelo Ministério Público, que nesse processo está fazendo o mais lindo dos trabalhos. Eu agradeço do fundo do meu coração ao Ministério Público, ao GAECO, à Procuradoria-Geral de Justiça, por realizar a fiscalização da lei de forma tão linda, de forma tão justa como eles estão fazendo. Mas o que a juíza está fazendo comigo, com a minha família, não dá mais para tolerar. Não dá mais para tolerar. Não dá mais para tolerar. É de um modo tão covarde. É de um modo tão abusivo. É cheio, é regado de tantas mentiras que eu tô vomitando desde a hora que eu acordei. Desde a hora que eu acordei. Eu melhorei umas 2, 3 horas da tarde porque eu tomei remédio. Porque a minha indignação foi tamanha e o meu estado de nervo, ele só presta pra isso. Começa a acontecer as coisas, eu começo a vomitar. Porque a indignação, ela é tão grande, ela é tão covarde, ela é tão mentirosa, que falta palavras, você não consegue aceitar, ver a sua vida, a sua vida nas mãos de uma pessoa que sequer cumpre o seu dever. Eu estou falando aqui de uma juíza completamente parcial. Completamente parcial, que faz as coisas minimamente, milimetricamente calculadas para prejudicar. Deixa de responder pedidos. Deixa de fazer o que a lei manda. Uma completa distorção dos fatos. Eu fui usada desde o início desse processo para dar notoriedade, para dar mídia. E hoje nenhuma decisão da juíza fala ao meu respeito. Houve quebra de sigilo fiscal, houve quebra de sigilo bancário, houve tudo o que vocês imaginarem. Mas não houve uma prova sequer contra a Deolane. Muito pelo contrário. Foi dito pelo próprio Ministério Público. Não há crime. Não há crime. Que país é esse? Que país é esse onde você fica presa 20 dias com a sua mãe? Que sequer algum dia fez publicidade para a empresa em questão. Minha mãe nunca fez publicidade para Esporte da Sorte. E deixo claro, o meu vínculo com a Esporte da Sorte era único. Publicidade. Publicidade. Nada mais eu tinha a ver. Nada mais. Agora, um fato que me chama muita atenção da nossa banca defensiva, né, Daniele? Que comprovadamente houve uma coação no curso do processo. Tivemos uma operação anterior à Integration, operação placement, não sei se é assim que fala. Onde essa mesma juíza agora, ela suspende a operação. Ela suspende e fala para o Ministério Público em tom ameaçador. Se vocês não denunciarem na Operação Integration, essa operação está suspensa. Inclusive, ela liberou todos os bens das pessoas dessa operação, que já são denunciadas. E da nossa, que há sequer denúncia, estão todos os bens bloqueados. Ela coagiu de forma escrita, numa decisão. Ela tentou coagir o Ministério Público para que o Ministério Público fizesse uma denúncia contra nós investigados da Operação Integration. Ela em todos os momentos se declarou competente. Inclusive no processo que teve contra a Vaide Beth, onde foi questionada a competência dela, ela escreveu com todas as letras: eu sou competente. E hoje, após pela 4ª vez
ser solicitado o arquivamento das investigações do processo por não haver crime, ela fala: ah, eu sou incompetente. Mando para a Justiça Federal, porque a empresa tal, tem sede tal, tem dinheiro em tal país. Tá, eu quero saber de mim, da individualização de conduta, da sua falta de prestação jurisdicional. Eu quero saber do Tribunal de Justiça se vocês não vão parar essa juíza. Eu não aguento mais, a minha vida não foi feita para estar na mão de uma mulher. Quem manda na minha vida é Deus. Eu não fiz nada de errado, foi reconhecido pelos órgãos que têm competência para isso, de fiscalizar a lei. Ela sequer poderia mandar esse processo para a Justiça Federal. Quem tinha que pedir isso era a PGJ, que não pediu. Pediu arquivamento. Ela sequer poderia fazer isso de ofício. Ela nunca poderia ter feito o que ela fez por diversas vezes. Ela se negou a prestar informação para o tribunal. Ela mandou informações mentirosas para o tribunal, omissas, omitindo o que estava acontecendo no processo. Eu não vou me calar diante de uma juíza. Eu não vou, porque eu não tenho medo. Eu não cometi crime algum. Eu não cometi crime algum. E eu quero saber se o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco, que até hoje, graças a Deus, junto com o Ministério Público, foi quem atuou nesse processo de forma verdadeira, cumprindo a lei. Eu quero saber se o Ministério Público, a Corregedoria, o CNJ, vai deixar ela continuar achando que manda no mundo. Sabe quando você pensa que é Deus? A juíza Andréa Calado, ela não pensa, ela tem certeza. Deolane, você tá travando uma briga com a juíza, com o judiciário, com a magistratura. Eu vou travar. Porque quem viu minha mãe chorando e vê até hoje sou eu. Eu vou travar de agora por diante. Todos os dias eu vou falar da Operação Integration aqui. Todos os dias eu vou falar do abuso de autoridade, dos crimes que vocês vêm cometendo. Vocês me prenderam porque mentiram, ludibriaram a justiça. Você, Paulo Godinho, você mentiu, você ludibriou a justiça. Você ludibriou o Ministério Público. Você ludibriou, você falou que eu comprei um carro com dinheiro em espécie, eu tenho todos os comprovantes. Você falou que eu vendi o carro estava na minha casa. Você falou que eu não tinha dinheiro para comprar o carro e eu tinha mais de 40 milhões declarados em uma única empresa. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Para sempre vocês acabaram com a minha imagem, com a minha reputação, com a saúde mental da minha mãe e com a minha também. E vocês não vão continuar e eu vou me calar. Porque agora tá travada a guerra. Tá travada a guerra. Vocês vão bater de um lado e eu vou bater do outro. A não ser que vocês me prendam injustamente, como me fizeram naquela vez que eu fui pra Buíque. Que sequer comunicaram ao Ministério Público a minha defesa para comunicar o que houve, o porquê eu fiz ou deixei de fazer algo. Então, ou vocês me prendem ou vocês me matam, porque eu não vou me matar nunca. Não sei o que vocês vão fazer comigo nesse país de merda, onde a lei não está sendo cumprida. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu não vou mais me calar diante de tanta injustiça, tanta atrocidade, tanta mentira, tanta covardia. Vocês são covardes. Vocês são covardes, é isso que vocês são. Vocês prendem uma pessoa por 20 dias por algo que não existe. 3 pedidos do Ministério Público, 1 pedido da PGJ para arquivar todas as provas. O próprio Ministério Público falando não há crime. E agora você, juiz ilustríssima, manda para a Justiça Federal falando que não é competente, sendo que há dias atrás você disse que era competente. Por que tamanha maldade? Por que tanta injustiça? Por que tanta mentira? Por ego, por vaidade? Eu não tenho culpa das suas frustrações, mas não vem frustrar minha vida com as suas mentiras. E de hoje por diante, eu vou falar todos os dias aqui de todas as mentiras desse processo. Todas as mentiras, todas as perseguições,
todas as perseguições, porque não há explicação para tudo isso. Vocês me usaram do início ao fim. Essa operação, desde o início, era a Operação Caso Deolane. Nunca foi Integration. E hoje vocês sequer dão uma notícia, dão um despacho, dão uma decisão que tem o meu nome. Porque não tem nada aí. Não tem nada além de mentira, de especulação, falta de provas. E provas que não é mais crime, como o próprio Ministério Público falou. Então eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu espero ansiosamente o Tribunal de Justiça voltar, quem tem que voltar de férias. Eu espero ansiosamente a Corregedoria e o CNJ tomar parte, ficar a par dessa situação, porque isso não existe. Eu nunca vi na minha vida o Ministério Público pedir 4 vezes para arquivar um processo e uma juíza não acatar, decidir de ofício não respeitar. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi uma quebra de sigilo fiscal e bancário não conter nada ilícito. E mesmo assim, não haver nada que pare, que ela reconheça, que ela me dê paz. É só isso que eu quero, é paz. Não existe o que vocês fazem continuamente. Não existe. E eu vou lutar por isso. A minha parte sempre vai ser emocional, a sentimental. Vocês que gostam de saber sobre processo, que querem saber mais sobre o juridiquês, como eu falo, a Daniele tem algumas considerações que eu, emocionada, eu nunca vou conseguir falar. E eu quero que ela fale para vocês. Eu vou tomar uma água também. Eu odeio chorar. Infelizmente, o que está acontecendo não só está prejudicando a Deolane Bezerra e a minha família. O que está acontecendo no processo Integration está prejudicando toda a segurança jurídica de um país. Porque o que está acontecendo nesse processo são, além de serem decisões teratológicas, como disse a Procuradora-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, que significa decisões monstruosas, elas estão levando o Estado Democrático de Direito à beira de um escárnio tão grande que vocês não podem imaginar quantos cidadãos. Existe uma lei a ser seguida, a gente lutou. A Constituição Federal de 1988, que foi promulgada, que é a Carta Maior desse país, ela traz diretrizes para que nós, seres humanos, que moramos na República Federativa do Brasil, possamos respeitar as instituições e as instituições possam nos respeitar. O que acontece desse processo, desde o início, é uma pesca probatória. Ainda que no curso desse processo, encontre-se um crime de qualquer dessas empresas investigadas, essa operação é nula. Sabe por que ela é nula? Porque se procura um crime na vida de qualquer pessoa que está dentro dessa operação. Desde sempre a vida fiscal, o sigilo bancário, a casa dessas pessoas, elas foram praticamente invadidas por uma juíza que se diz agora que ela não é competente. Se ela é incompetente, todos os atos decisórios dela, desde o início da investigação, estão anulados. Então essas pessoas tiveram as casas invadidas, as contas bloqueadas, o sigilo fiscal quebrado e não se tem um crime. O Ministério Público pediu para arquivar parte da investigação. Se essa investigação ela pediu para ser arquivada, ela deveria, porque o Ministério Público é o autor da ação penal. A persecução acusatória, ela é do Ministério Público, do delegado de polícia, nunca do juiz. O juiz tem que ser aquela pessoa que olha a acusação e a defesa de uma maneira a decidir quem está certo ou errado, e não porque ela gosta ou deixa de gostar. Eu não peço que tratem a Deolane como uma influência renomada, conhecida, como a doutora Deolane. Eu peço que tratem a Deolane como João, que tem todos os direitos do artigo 5º da Constituição Federal, Tribunal de Justiça. Pela teoria dos frutos das árvores envenenadas que o Supremo Tribunal já fixou. Toda essa investigação está contaminada. E vocês sabem disso. Alguém está com medo de ser a pedra fundamental, de chegar e falar assim, arquive-se o caso contra a Deolane Bezerra e a sua família. Realmente ela é inocente. Realmente eles passaram 20 dias presas sem ter nada. Por que vocês têm medo de falar a verdade? Qual que é o problema? Onde mais nós vamos chegar? Eu acredito que o TRF vai fazer isso. Sabe por quê?
Porque ela não poderia mandar uma investigação inteira para a Justiça Federal. Ela poderia oficiar e mandar que isso fosse investigado. Investigue-se, porque vejo aqui algo que acho imaculado. Mas não simplesmente mandar. Como que uma operação que foi 3 vezes objeto do Fantástico, 20 dias em toda a rede nacional e até internacional, agora sai uma decisão de incompetência e não se fala mais das pessoas? Deolane Bezerra, a criminosa, a maior criminosa desse país, não se fala o nome dela mais na operação? Ninguém fala nada? Desde quando ficou provado que ela participa de alguma estrutura de uma empresa internacional? Nunca. Todos os valores recebidos pela Deolane e a empresa Esporte da Sorte foram devidamente declarados, impostos emitidos e pagos. Isso está no processo. Por quê? Não dá para entender qual o motivo dessa perseguição. Não se pode devastar a vida das pessoas procurando que um dia ela tenha cometido um crime. Porque é isso que estão fazendo. Pega a vida dela, desvira de cabeça para baixo, que alguma hora vão encontrar alguma coisa errada que ela fez. Essa menina não pode ter vencido na vida. Como assim? Ela saiu do interior do Pernambuco, estudou com as irmãs, a mãe, sem pai, sem ninguém. Essa menina venceu na vida desse jeito? Como? Não pode. Ela tem que ter cometido algum crime. Vamos procurar aqui que a gente acha. E não acha, e não acha. Quase um ano. E não acham, e não param com isso. Não param. E a gente fica às 6 da manhã esperando a polícia entrar em casa. Ah, porque você tem medo? Não, não tenho medo, a gente tem pavor. Às 6 não, né? Na minha casa eles entram às 5. De ser injustiçada novamente. E vocês que estão aí nos ouvindo, nós só temos a força de vocês. Se amanhã todo mundo aqui da minha família estiver presa, não fiquem com dúvidas. Não achem que somos criminosas. Estamos passando por tudo que passamos de novo. Eu espero que alguém seja pedra fundamental no Estado democrático de direito e cesse com isso. E pare. Por que isso? Que até agora eu não entendi o porquê de revirar a vida das pessoas de cabeça para baixo procurando um crime. Olha o quanto de dinheiro público está sendo gasto. Dinheiro que deveria ir para a educação, para a merenda. Eles estão desperdiçando no processo criminal que não há culpados, que não há denúncia. Ela não está se defendendo de um crime. Dentre um ano de investigação, não encontraram um único crime que Deolane tenha cometido. Eu não estou aqui me defendendo, porque não tem acusação. Não tem uma acusação formal. Até agora não saiu uma palavra. Deolane Bezerra cometeu tal crime. Não tem crime. Quem falou isso foi o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça, que são pessoas altamente competentes e mais qualificadas do que eu, com certeza, para falar isso. Não tem crime. Mas na boca de vocês eu sei que eu serei a eterna ex-presidiária, né? É o que eu ouço, é o que eu leio 24 horas aqui na internet, quando veicula alguma matéria sobre mim. E eu não tenho vergonha, tá, gente? Eu não tenho vergonha. Dói. Dói você levar um título pro resto da sua vida, porque o que acontece com o que o Poder Judiciário fez comigo, na verdade, foi um assassinato de reputação. E o que acontece com alguém que morre em termos, né, como foi um assassinato? Ela ressuscita, né? Mas ela, ressuscitada, ela nunca perde os adjetivos que ela levou a vida inteira. E eu sei que eu vou levar isso pro resto da vida. A ex-presidiária. E tá tudo bem. No entanto que nós temos diversas teses de nulidades nesse processo que eu peço para os advogados não colocarem, não lutarem por isso. Porque eu sempre quis que fosse arquivado por falta de provas. Provas não, de crime, que é o que o Ministério Público pede. Vocês lembram quando eu fui presa lá quase um ano atrás, que o Ministério Público também pediu a minha soltura, e a da minha mãe e de todos os investigados da Operação Integration, por reconhecer desde aquela época as atrocidades feitas pela juíza Andréa Calado. O Ministério Público pediu para soltar. Numa sexta-feira, eu me recordo como se fosse hoje. Eu estava sentada lá na minha salinha, na minha cela, como vocês quiserem chamar, e eu vi o Bate noticiando que o Ministério Público pediu a soltura. E todo mundo, você vai sair, você vai sair. Na segunda-feira ela respondeu, não, o Ministério Público pediu, mas eu não vou soltar. Gente, é nítido a imparcialidade, a parcialidade dela, a sede de justiça. Como o próprio Ministério Público falou numa entrevista há um tempo atrás, ela tem paixão por essa investigação, por esse processo. Eu não sei o que alimenta ela, porque eu não vou mentir.
Eu bato tanto em umas coisas que vem alguém e me mostra, cara, não tem, tá errado, que eu falo assim, me mostrou. Foram mostradas diversas vezes para essa juíza que não tem crime, não é que não tem prova, que teve um crime e não tem prova. Não teve um crime. Como o Ministério Público falou, arquive-se, não tem crime. Apostas esportivas é uma modalidade já regulamentada no país. Então, por que não individualiza as condutas? Por que não aplica a lei? Por que não reconhece? Por que não faz o trabalho? Ó, mandei pro Ministério Público. O Ministério Público, arquiva-se. Não vou obedecer ao Ministério Público, não. Vou mandar pro GAECO. Arquive-se. Não vou obedecer ao GAECO também, não. Vou mandar pra PGJ. A PGJ, arquive-se. Não. Procuradoria não sabe de nada. Tá doida, é o que ela tá fazendo. Agora eu não tenho mais competência. Mas eu não vou arquivar. Eu vou de ofício, sem ouvir o Ministério Público, mandar pra Polícia Federal. E aí? Aí a gente tem que aceitar. Aí é do jeito que ela quer. Eu juro, eu confesso que eu estou ansiosa, aguardando o Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco revisar essa decisão, antes mesmo que chegue à Justiça Federal. Até porque a omissão, a obscuridade, aquelas famosas teses de embargo, sabe? Sobre a minha pessoa, a minha mãe, as minhas empresas, elas são assim, de forma notória, até para uma pessoa leiga que não conhece a lei. A perseguição, ela tá escrachada de uma forma tão nítida, que eu juro que eu me preocupo e não ver pessoas do nosso meio jurídico, porque eu sou advogada, então posso falar nosso meio jurídico, não se manifestarem sobre isso. Como a Dani falou, é uma afronta à Constituição, é uma afronta ao direito penal, ao direito de processo penal, é uma afronta a um órgão tão importante desse país, que é o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça. É uma necessidade de mostrar um poder. Eu juro, eu não sei o que há por trás disso. Eu não sei o que há por trás disso. Porque amor pela profissão não é. Sabe aqueles juízes? Eu advoguei muito tempo e sempre teve juízes conhecidos como casca grossa, juízes conhecidos como mais legalistas. Eu nunca vi em toda a minha vida um juiz desrespeitar tanto o Ministério Público e suas decisões como a juíza Andréa Calado. E o porquê eu não sei, mas que eu não vou me calar mais. Isso eu tenho certeza. Pode acontecer o que for. Eu agora vou lutar para que tudo seja provado. E eu vou falar de uma forma bem tranquila para que vocês aí do outro lado entendam. De uma forma bem resumida, sempre de tudo. Mas todos os dias vocês vão ter informações aqui desse processo, dessa perseguição que eu vivo já há alguns anos, porque acontece em São Paulo, aí não prova nada, arquiva, aí vai pro Pernambuco, aí daqui a pouco vem outra, aí vem outra, e vem outra, e vem outra, ano que vem é ano de eleição, aí começa também, aí vem CPI, aí vem não sei o que lá. Será que poderemos falar aqui ainda pra vocês ano que vem, que é um ano de eleição? Não sei. Guardem esse vídeo, porque talvez nem não sei se ano que vem eles vão me mais. prender, vai te prender. Eu não sei o que pode vir por aí, gente. Essa é a verdade. Eu não sei se a polícia vai bater na minha casa às 6 horas da manhã e levar minhas coisas de novo. Porque o que levaram da minha casa foram relógios declarados no meu imposto de renda, dinheiro espécie declarados no meu imposto de renda e mais nada. Não houve um documento, quebraram meu sigilo bancário, quebraram tudo, meu sigilo fiscal. Tudo, não encontraram nada. Não entra R$1 nas minhas contas que não sejam declarados. O próprio Ministério Público, bem como a própria Procuradora de Justiça, deixou claro em todos os seus despachos, todas as suas decisões. Não há crime, não é que não tem provas.
A Deolane escapou por falta de provas. Nossa, a Deolane isso, a Deolane é sabida. Não, não há crime. Não há crime. Não há o que se falar de Deolane Bezerra sequer em evasão de divisas. Como que eu vou aguardar agora mais não sei quantos anos um processo tramitar na Justiça Federal e vou ficar quieta? E vou ficar calada? É torturador. É torturador você ouvir sua mãe dizendo que só vai ter paz quando isso se resolver. Você tentando fazer de todos os jeitos que ela fique feliz, que ela tenha paciência, tenta suprir as necessidades, o que foi arrancado, o que foi tirado dela, você tenta dar. Mas assim, filha, é só pro povo ver que a gente não é bandida. Vocês não têm noção como isso dói. E só por ego, por vaidade de uma pessoa que não quer reconhecer que a operação é nula, que a operação não tem crime. O que ela quiser reconhecer, tanto para anular ou para arquivar, ela ou qualquer outro autoridade do Poder Judiciário reconhecer, tá reconhecido. Mas assim, argumentos e provas de que não há, não é de que não tem, é de que não há crime. Tem muitas. Tem muitas. E eu vou falar uma coisa para vocês que julgam, que vão me julgar eternamente. Tenham gosto ao ver a lei sendo cumprida. Porque qualquer hora pode acontecer com você ou com um parente seu. Injustiça é algo que afeta qualquer classe social. Qualquer pessoa. Não procurem achar bom quando vocês veem uma pessoa bem-sucedida se ferrando só com o gosto de ter aquilo, de ver alguém sendo punido porque ela cresceu na vida. Muito pelo contrário. Procurem sempre a justiça, porque qualquer pessoa que está aqui, ela é passível da justiça. E da injustiça também. Eu atuei mais de 10 anos no direito criminal. E quantas pessoas eu já vi presas injustamente. Nunca imaginei na minha vida que eu estaria ali naquele lugar. E eu passei. Foram muitas atrocidades. Desde uma transferência para o Agreste do Pernambuco, desde uma domiciliar não concedida, desde um pedido não respondido. Nós tínhamos pedido desde o mês... Nós temos diversos pedidos que faltam prestação jurisdicional. Desde o mês, qual mês que é? Que os meninos falaram que tinham os pedidos que ainda não... Fevereiro. Desde o mês de fevereiro, salvo engano, tá? Que não houve resposta. Simplesmente por não saber o que responder ou não querer responder com a verdade. Tantas informações o Tribunal de Justiça solicitou. Tantas informações com omissões. Quantas informações de HC com omissões. Quanta falta de prestação jurisdicional. Como uma pessoa sem sequer denúncia aguarda um ano. Um ano para ter uma resposta de algo. Um ano com todas as suas contas bancárias bloqueadas, com seu dinheiro bloqueado. Carros bloqueados. Valores apreendidos. Um ano. Vou falar em excesso de prazo diante de tantas atrocidades cometidas? Há que se falar em excesso de prazo? Eu acho que excesso de prazo, diante de tantas omissões, diante de tanto abuso de autoridade, é o mínimo que eu posso falar aqui. Cara, assim, o senso de impotência que é o que eu mais sinto hoje, essa sensação de impotência. Eu me sinto impotente, eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? O que eu posso falar é aqui com vocês. Eu acho que é um jeito que eu vejo que eu posso... que vai chegar ao ouvido de alguém, que vai reverberar de uma forma, não sei se positiva ou negativa, mas que vai fazer alguém pensar, que vai fazer alguém olhar com outros olhos. Eu não sei o que fazer, eu só me sinto impotente. Impotente de não ver a verdade, sabe? É muito ruim você não conseguir provar não, desfrutar da verdade que lhe é atribuída, sabe?
Eu nunca vi na minha vida o Ministério Público ser a favor de um arquivamento durante 4 vezes, por 4 oportunidades. E uma juíza não atender. Ela está ali na função de ser imparcial, de somente decidir. Ó, o Ministério Público pediu arquivamento. Arquive-se. Eu nunca vi uma juíza tomar tanta decisão própria. Do achismo, do que ela quer que aconteça, do que ela quer que seja. Voltar atrás de decisões. Não, aqui eu sou competente. Tem decisões dela. Não, eu sou competente. Aí agora, não, agora eu não sou mais competente. Então fui presa por uma juíza incompetente. Então o processo foi dirigido por uma juíza incompetente. Então não tem processo, tá nulo. Não tem que mandar para federal. A federal sequer vai aceitar um processo desse. Que foi o quê? Foi presidido por uma juíza incompetente. Então todos os atos do processo são nulos. Se a juíza não tem competência, nulidade objetiva, absoluta. Nulidade absoluta. Não tem o que se falar. Vai falar o quê? Mas é difícil aceitar, né? É difícil. Bem, gente, essa nossa live foi para esclarecer, porque na sexta reverberou muito a notícia de que o processo tinha sido arquivado. Eu não me manifestei, eu só coloquei nos meus stories mais uma vez, porque já era a 4ª vez que o Ministério Público e desta última vez a Procuradoria-Geral de Justiça pediu arquivamento. E eu sabia que ela não ia arquivar, porque ela fez isso quando eu estava presa lá em Buíque. O Ministério Público também pediu a soltura e ela falou, não vou soltar. Então, se vocês quiserem mais informações, tem diversas entrevistas da HECO, lá dos membros do Ministério Público, sobre esse caso. Tem algumas reportagens. Então, se vocês quiserem mais informações, a internet está recheada de coisas. E eu vou falar com vocês aqui diariamente sobre o que está acontecendo. Eu acho que é uma forma até de eu ter paz. Porque é muito difícil engolir tudo quieta, você ficar calada, sabe? Então, dividir com vocês eu acho que me traz paz. E de uma forma mais educada. Eu acho que essa nossa conversa diária vai nos fazer bem. Então, todo dia nós vamos nos encontrar para nos atualizarmos. A não ser dias que não terá atualizações, falar, gente, tá tudo igual, hoje não saiu nada. Mas eu quero que vocês entendam. Para amanhã ou depois não acontecer mais uma injustiça comigo e vocês não entenderem o porquê. Se eu era perseguida, agora eu vou ser ainda mais. Entendeu? Vou falar igual o John Vlogs. Se eu aparecer aí... Não fui eu, tá? Não tenho coragem de tirar minha vida. Então, foi algo que fizeram contra mim. Porque abrir a boca é o que eu mais vou fazer daqui em diante. Um beijo pra vocês. Muito obrigada pelo carinho. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Eu só quero que a justiça seja feita. Eu confio nas instituições, confio no Tribunal de Justiça, confio no GAECO, confio no MPF, no Ministério Público Federal e na Justiça Federal. E acredito que esse processo vai ser resolvido e que a justiça vai ser restabelecida. Eu quero acreditar em tudo que ela fala. Então hoje eu só tenho fé. Somente é o que me move, é o que me mantém de pé. Porque se eu falar pra vocês que eu acredito hoje só em Deus e que Ele pode mudar tudo isso, num simples estalar de dedo, é a maior verdade da minha vida. Porque fica difícil diante de tanta atrocidade acreditar em ser humano, sabe? Fica muito difícil. Eu tô muito chorona hoje, eu não tenho dom pra vítima, vocês sabem, né? Então fica muito difícil. Quero agradecer imensamente ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao 2º grau, porque todas as decisões revistas por eles até hoje foram as que nos asseguraram algum direito. O Ministério Público, a PGJ, os meus advogados que têm muita paciência comigo, todos eles cumprindo a lei como deve ser. Hoje a minha indignação aqui nessa live é única e exclusiva com a juíza de primeira instância, a doutora Andréa Calado. E me perdoe, excelência, se eu lhe expus, mesmo diante de tanta exposição que Vossa Senhoria me causou. Mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E eu espero de todo o meu coração que tudo se resolva. Eu espero. É a única coisa que eu espero. Mas como eu já falei, hoje eu só acredito em Deus. Porque é muito difícil viver todos os dias da sua vida esperando algo.
Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E daqui a pouco eu tô aqui de novo nos stories, tá? Vou deixar a live salva. Beijo.